Olá, tudo bem com você? Meu nome é Samuel Martins, seja bem-vindo a mais esse vídeo onde eu vou demonstrar para você um vídeo de apresentação do meu mais novo material, que é uma solução em BIM para projetos avançados de incêndio da área hidráulica, onde envolve hidrantes e sprinklers, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou formado em Engenharia Civil e pós-graduado em Build Information Modeler, modelagem paramétrica e designer digital aplicado à construção civil. Bom, e desde 2014 eu venho desenvolvendo projetos, templates para a área de incêndio, não só para a área de incêndio, mas demais áreas também, onde envolve a parametrização de famílias para a gente trabalhar com a construção civil e trabalhar com projetos dentro do computador, né? Bom, eu vou apresentar para vocês hoje então uma solução que eu já venho desenvolvendo, um pouco mais avançada, e vou explicar os motivos então dessa nova ferramenta, o que ela vai trazer de benefício para você estar trabalhando com projetos paramétricos. Bom, sem mais delongas, já vamos direto para a tela do meu computador. Bom, primeiramente, a gente tem que falar de como é o processo atual, de como a gente trabalhava até então, que é aqui dentro do CAD, né? A gente faz aqui, então, de forma manual, a gente desenha as linhas aqui dentro do computador para a gente apresentar o nosso projeto. Ou seja, aqui vai uma demanda de tempo para a gente fazer as representações gráficas aqui dentro do AutoCAD. Mas veja bem, para eu mostrar para uma pessoa que é leiga em projetos, a visualização do AutoCAD não nos permite deixar bem claro para as pessoas que vão estar trabalhando com esse projeto de uma melhor clareza em relação ao que está sendo informado no projeto, né? Então, aqui vai um dos pontos negativos de trabalhar com essa versão anterior de projetação, que demanda aí um conhecimento prévio, para a gente poder fazer as instalações. Então, olha só, eu tenho aqui algumas caixas de hidrantes, e aqui tem o traçado da tubulação com as referências aqui do diâmetro, e o comprimento dela. Bom, então aqui já começa um problema de entendimento da onde vai se passar esse hidrante, eu tenho aqui a planta abaixo desse empreendimento, um empreendimento muito grande, Não vou entrar em detalhes com relação a todos esses detalhes aqui, mas veja só, os meus hidrantes são representados aqui por essa simbologia que eu tenho aqui em 2D, e aqui tem o traçado, da minha tubulação, onde se faz necessário aqui, mostrando aonde esse traçado vai percolar, fazer aqui o traçado dentro do meu projeto. E então ele vai identificar aqui para os usuários e para quem vai executar esse projeto todo o meu traçado da tubulação, que ela está desenvolvida aqui. Por exemplo, ó, eu tenho uma parte hidráulica passando aqui nessa parede externa, vai cortar aqui, e vai ligar, interligando aqui os meus hidrantes, ó. Essa aqui é uma simbologia do hidrante, então ele desce aqui na parede. Então a gente vai ter a representação dele aqui da mesma forma que foi apresentado aqui, que é as descidas, dos meus hidrantes. Então, veja só, tem uma complexidade envolvida aqui, até para quem já trabalha com esse tipo de projeto, Bom, aí para a parte de sprinklers ainda vai ter uma demanda maior ainda, porque, por exemplo, cada bico dos sprinklers são representados aqui por essa simbologia que eu tenho aqui, tá? E ela então vai estar representando aqui qual que é a área de proteção, destinada a proteger esse galpão que eu tenho aqui já informado, dentro desse projeto ainda tem a representação, das VGAs, das válvulas de governo, para que a gente representa aqui, ó, onde vai estar subindo a minha tubulação para fazer a ligação hidráulica
dos meus sprinklers, né? Então, tudo isso, quando a gente volta aqui para a parte de detalhamento, a gente vai encontrar, deixa eu mostrar aqui um isométrico da parte, né, dos bicos ali dos sprinklers, né? Aqui eu tenho ainda mais caixas de hidrante e aqui seria o meu sistema hidráulico, veja só, representando as VGAs aqui e entrada da parte hidráulica, né? E levando esse traçado da minha tubulação até os bicos de sprinklers que estão aqui no meu projeto. Então, aqui eu tenho uma malha, né, da parte hidráulica, né, dos sprinklers aqui, dos chuveiros automáticos. E veja que aqui há uma certa complexidade de entender o processo, né? Então, quando a gente faz esses tipos de projeto, a gente tem então a necessidade também, né, de detalhar o projeto e mostrar de forma mais elaborada, né, como são os traçados, né, os tipos aqui de execução de rede de incêndio, como que a gente está representando ali no projeto, né, quais são as peças que estão sendo representadas, o tipo de tubo, quais são os tipos de suporte que a gente vai estar representando. Aqui está os sprinklers, né, que são essas peças aqui de conexões que são os chuveiros automáticos, né, da minha rede de tubulação, passando aqui. E então, assim, é um trabalho, né, onde a gente tem que desenvolver bastante detalhamentos para poder mostrar. Isso daqui é uma válvula de governo, né, que está representada aqui por essa simbologia que eu tenho aqui. Então, veja como que é mais detalhado, né, essa forma de desenhar. Então, aqui nós estaríamos desenhando diretamente no computador e representando quais são os tipos de elementos envolvidos aqui. Bom, aqui a gente ainda tem um outro porém, né? Porque depois que a gente faz toda essa elaboração aqui dos projetos executivos, né? Nós vamos ter que, por exemplo, aqui quantificar quantas dessas famílias, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, selecionar similar, e aí a gente vai ver que aqui, por exemplo, nesse projeto aqui, eu vou ter aqui 1042 peças que estão mostrando aqui. Então, a gente pode usar algumas ferramentas dentro aqui do próprio AutoCAD, né, para mostrar aqui para nós só essa rede, né, só essa malha que eu tenho aqui selecionada, mostrando, né, fazendo a quantificação delas e colocando, né, em uma tabela, né, para a gente poder quantificar a quantidade de peças que estão sendo utilizadas, né. A gente depois vai ter que também quantificar a quantidade de comprimento da tubulação que a gente utilizou. Então, né, nos isométricos aqui, a gente já faz um esclarecimento, por exemplo, do comprimento, mostrando a nossa rede, né? Então, por isso que depois a gente vai ter que quantificar, por exemplo, aqui, peças que não estão mostrando. Porque, por exemplo, aqui tem um T, né, de ligação aqui, de redução de 250 para 65. Então, depois aqui também, nesse trecho, nós vamos ter algumas peças de conexões, que estão mostradas aqui no detalhamento, né? A gente pode observar aqui no detalhamento aqui da parte dos sprinklers. Deixa eu só observar onde ele está aqui. Aqui, por exemplo, olha só, eu tenho uma peça de um T, né, de conexão aqui. Tem uma canopla, né, de acabamento entre o forro que vai ter ali. E tudo isso tem que ser quantificado. Então, depois que a gente gera todo esse projeto, ainda tem esse retrabalho ainda, né, de fazer a quantificação. E qual é o risco de você esquecer alguma peça, né? Então, tudo isso aqui é um baita de um trabalho, né, que a gente vinha desenvolvendo através de ferramentas CAD, que a gente tem que fazer esses desenhos, né, e a criação de tabelas, a quantificação, um atraso para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, a solução que eu tenho aqui, eu vou mostrar para você hoje, é como que eu fiz para diminuir essas questões aqui de retrabalho, de erro de quantificação de projeto utilizando a metodologia BIM. E bom, e todos esses detalhamentos que eu tenho aqui já estão desenvolvidos lá dentro do meu template,
que é um padrão, né, de preenchimento que possa, então, favorecer a essa utilização, né, a criação de projetos mais rápido. Então, eu vou abrir aqui a aplicação do meu template, tá? Então, estou aqui já com algumas linhas desenvolvidas aqui, que representa da mesma forma que a gente estava trabalhando lá com o AutoCAD, tá certo? Então, qual que é o diferencial? Bom, aqui eu tenho uma linha de tubulação e através dessa ferramenta eu posso escolher se eu quero trabalhar em 2D, conforme ah, as normas, né, estão trabalhando ainda, mas também eu posso simplesmente clicar aqui e detalhar para um detalhe mais alto e assim o meu projeto já vai ganhar aqui uma visibilidade em 2D. Eu vou aumentar aqui para um detalhamento colorido, apertando SD, ou entrar aqui e colocar sombreado, por exemplo. Então eu já tenho aqui mostrando o traçado da minha tubulação, né? E como que eu faço uma tubulação? Vou fazer uma tubulação nova aqui, olha só. Eu posso entrar aqui em sistemas, eu vou ter que toda a parte hidráulica, né, com conexões, clico aqui na tubulação, eu tenho aqui a escolha na barra de propriedades se eu quero tubulação ranhurada, que é a nova tubulação que eu criei, né, um catálogo novo. E veja bem, eu posso clicar aqui e simplesmente arrastar com o mouse, assim, sem precisar de ficar clicado, né? E à medida que eu vou fazendo aqui a escolha da minha tubulação, ele já preenche aqui para mim com uma conexão. Então, eu posso aumentar, por exemplo, aqui para um tipo determinado aqui do tubo para 150 e vou fazer aqui uma continuação da minha tubulação. E veja bem, ele vai colocar aqui para mim uma redução, né? Então, todas essas peças já estão sendo quantificadas. E olha só, eu posso aumentar mais uma vez aqui a tubulação para 250. Talvez eu não tenha uma peça que conecte de 250 para 150, mas vamos observar aqui se ele vai permitir colocar, né? Olha lá, eu tenho então que fazer uma redução, porque não encontrou no catálogo, tá? Então, quando ocorre aqui, eu tenho uma conexão de redução e depois uma entrada, né, para poder fazer aqui a junção do tubo aqui da conexão. Bom, então isso que tudo já está sendo quantificado. Eu posso, por exemplo, cortar essa tubulação, SL, por exemplo. Eu corto aqui, ele já colocou aqui para mim um acoplamento, tá? Um acoplamento ranhurado. Eu venho aqui, por exemplo, eu posso escolher outros tipos, né? Eu quero uma representação, por exemplo, aqui, vou voltar aqui em componente e vou pegar aqui uma adaptação, tá? Eu tenho vários tipos de famílias aqui dentro. Eu vou pegar aqui um suporte. Então eu posso colocar suportes aqui. Só clicar, ele já corta aqui a tubulação para mim, colocando esse suporte, tá? Vou apertar aqui só para a gente ver o que foi criado, tá? Então seleciono aqui, vou lá na vista 3D, apertando BX, eu tenho aqui o que foi criado. Olha lá, eu tenho uma tubulação seguindo aqui e veja bem, é muito mais fácil de compreender esse tipo de tubo por aqui do que da forma normal, né, que a gente apresenta os projetos. Veja bem, seria uma linha, né, isométrica, da mesma forma que foi mostrada lá no CAD, tá? Então, aqui a gente já tem um ganho de representação, né, envolvendo aqui os projetos. Eu vou entrar aqui novamente na minha planta de vista e vou deletar, tá? A partir do momento que a gente faz aqui deleta, essas famílias já vão sair da quantificação. Então, já temos aqui um ganho bem maior, né, em relação aos projetos, né? Eu vou entrar lá na vista 3D para a gente poder mostrar aqui o que a gente vai verificar, né? Olha só, lá na vista 3D a gente tem aqui a parte da visibilidade. Vou mostrando aqui para a parte de caixa de corte e olha só o traçado que eu tenho desenvolvido aqui, que representa, né, a minha parte hidráulica, tá? Em 3D, já considerando aqui as conexões. Olha só como que estão as conexões, né, envolvendo aqui na parte 3D, fica muito mais fácil da gente compreender as conexões de uma bomba, né?
Então, o processo aqui no AutoCAD, como a gente pode observar, aqui eu tenho conexões de bomba, que estão aqui representadas. E olha só, eu tenho aqui uma vista isométrica, tá, da bomba, com as conexões, né, que são utilizadas aqui. Também tem uma outra representação aqui. Isso daqui é uma válvula de retenção, tá? E como que isso daqui está sendo representado lá? Olha lá, eu tenho aqui, eu posso também fazer o mesmo processo. Eu baixo aqui o nível, ó, tem uma válvula de retenção aqui, né? Então, essas conexões, elas têm uma visibilidade maior. Por exemplo, a minha válvula de retenção aqui, eu consigo compreender mais sobre o projeto, né? Fica muito mais fácil da gente, na hora de executar, mostrar, né? Além disso, a gente pode travar a vista aqui e falar assim, ó, essa peça aqui é essa conexão. Então, automaticamente, a gente pode vir aqui em anotar e identificar todas essas tubulações. Inclusive, olha só, eu estou aqui na minha planta baixa, percebi que não tem ali a indicação da tubulação que eu utilizei. Então, eu posso vir aqui em identificar todos e identificar aqui a minha tubulação para um diâmetro, né? Então, eu vou identificar ali a tubulação e dou um OK, ó. Basicamente, ele vai pegar todos os pontos onde eu tenho e vai adicionar aqui o texto, né? Deixa eu voltar aqui para uma vista, um detalhe mais baixo, só para a gente observar aqui, ó. Tem os textos todinhos colocados aqui, inclusive também aqui na minha malha. Eu vou mostrar para você essa malha aqui da região aqui dos sprinklers, né? Mostrando aqui, então, o diâmetro que eu utilizei, tá? Para essa malha. Então, fica muito mais fácil a gente fazer representações aqui. Deixa eu voltar aqui e tirar a identificação, tá? Então, tá. Olha só, para a parte dos isométricos, né, da parte dos sprinklers, também funciona da mesma forma. Olha só, eu tenho aqui o detalhamento da minha malha da mesma forma que eu tenho lá no CAD, né? Um detalhamento aqui. E tenho a referência dessas famílias aqui na vista também em 3D. E olha só o ganho que a gente tem em visibilidade. Volto aqui na vista 3D, vou mostrar para você as outras famílias que compõem aqui o material. Olha só, eu tenho aqui um ganho absurdo em questões de representatividade. Então eu posso representar aqui, ó, cada uma dessas famílias aqui são famílias separadas, né? E esses conjuntos, né, quando eu faço aqui a conexão, eu posso colocar automaticamente essas famílias aqui, tá? Para poder fazer a representação. Por exemplo, se eu tenho diâmetros menores, a furação desse flange que eu tenho aqui, ele vai modificar, certo? Então, quando eu modifico essa alteração do flange, também o número aqui de furos vai alterar. Eu posso então fazer aqui uma demonstração, criando aqui uma tubulação rapidamente, só para a gente observar o que ocorre aqui. E vou buscar a família aqui de flange. Deixa eu colocar aqui, ele está com um diâmetro de 100. Deixa eu mudar aqui para um diâmetro menor, de 65, por exemplo. Vou pegar aqui o diâmetro, o flange, apertar um CS e coloco ele aqui, ó. O número de furação provavelmente vai ser menor, ó. Eu tenho aqui uma furação, né, menor. SL para cortar aqui a tubulação, ó. Já corto aqui. Ele colocou aqui para mim um suporte. Eu vou colocar essa parte aqui do tubo com um pouco maior aqui. Vou colocar com 100. Já acrescentou aqui para mim uma redução, tá? Vou pegar aqui e buscar aqui o flange novamente. E nessa ponta aqui eu vou colocar um novo flange. Olha lá, a gente observa que o flange aqui tem uma diferença na questão de furação, né? Vou buscar aqui o meu parafuso, as minhas famílias de parafuso, só para poder facilitar aqui, tá? Porque todas elas estão ali parametrizadas nos meus componentes, tá? Os componentes eles podem ficar aqui. Você tem a parte toda de hidráulica, conexões aqui. Então, quando eu aproximar aqui, por exemplo, ó, do meu flange, ele já vai conectar aqui com 4 parafusos, né? Que são os parafusos que eu tenho aqui.
E nesta outra região aqui, se eu aproximo aqui e coloco ele já vai entrar aqui com todas as furações, tá? Todos esses parafusos que eu tenho aqui, eles estão sendo quantificados, tá? O tamanho deles, o peso aqui eu não coloquei, mas a junção aqui já está colocada. Todos esses parafusos estão sendo quantificados lá dentro da minha tabela de quantificação. Vou mostrar para você depois. Vou deletar aqui. E então nós temos aqui um conjunto completo, ó, da mesma VGA que a gente encontra aqui no detalhamento. A gente vai encontrar aqui o detalhamento com a válvula de governo, os manômetros, né? Todos eles aqui. Nós vamos encontrar ela já montada aqui, tá? Eu acabei de entrando aqui na família sem necessidade. Deixa eu fechar aqui. Então, assim, todas essas famílias já estão sendo quantificadas aqui. A gente pode observar aqui em 3D também, né? Tendo aqui os manômetros, as válvulas, tudo correto, né? As caixas de hidrante, onde a gente pode, por exemplo, aqui modificar, né, a abertura dela. Vou abrir aqui a caixa com 180 graus, por exemplo, e vou abrir o basculante aqui com a mangueira de incêndio. Ali a gente já pode observar quais são as famílias que eu tenho aqui dentro, né, normalmente da parte dos hidrantes. Também tem um conjunto, né, montado aqui com hidrante urbano, onde a gente pode observar as conexões e a chave T, que faz aqui a abertura castelo aqui da minha válvula, né, do meu registro. E esse detalhamento, como ele está construído em 3D, a gente pode fazer detalhamentos dele também para 2D, né? Aqui eu tenho algumas peças, conexões de válvula ângulo 45, tá? Essa válvula, ela tem aqui alguns parâmetros envolvendo aqui a parte de conexões. Olha só, eu posso, por exemplo, nessa daqui, eu tenho uma válvula que eu posso habilitar, por exemplo, a tampa Stores. Está ali só com o adaptador, né? Normalmente a gente, na hora de fazer ali a conexão com a parte aqui dos hidrantes, normalmente vem sem a tampa, né? A gente não coloca a tampa nessas conexões porque a gente precisa de um engate rápido, né? Como eu estou demonstrando aqui, ó. Então temos aqui a conexão, vai fazer por esse traçado aqui a minha tubulação, né? E aqui eu só preciso colocar a caixa dos hidrantes, né? Que são conectados ali. Também tenho caixa aqui com a representação do mangotinho, né? Que são um sistema também da parte hidráulica de incêndio, mangotinho aqui. Caixa para hidrante de parede, né? Hidrante urbano ali de parede, onde a gente coloca ali a conexão da válvula aqui dentro. Ó, a gente tem a válvula 45 aqui. Também tenho representado aqui o hidrante de coluna, né? Que seria esse hidrante aqui, com duas aberturas, né? Tudo isso daqui já está sendo quantificado, tá? Tá dentro ali dos padrões. E também aqui, ó, a gente tem a representação de símbolos, né? Por exemplo, aqui tem o hidrante de coluna. Então, as caixas de hidrante, elas vêm aqui com a representação da caixa de hidrante, que está representada lá aqui da mesma forma que é apresentado no AutoCAD, né? Temos as bombas aqui. Então, todo o sistema que eu tenho é um conjunto completo aqui de demonstração. E, inclusive, a gente pode fazer também isométricos aqui. Entro aqui em vista 3D, por exemplo. Eu vou ter a representação dos isométricos. Deixa eu pegar aqui, hidrante urbano. Aqui, ó, o hidrante urbano, eu posso fazer as divisões das famílias utilizando aqui esse recurso, né, que a gente tem aqui no Revit, que a gente faz para as minhas peças, para as peças, né, que a gente faz aqui, ó, a gente pode fazer com que as peças tenham uma distância uma das outras para mostrar as conexões, né? Temos aqui então várias famílias que compõem, né, que são conjuntos aqui que compõem esse sistema de hidrante urbano. Aqui eu tenho as instalações de detalhamento dos sprinklers, né, onde eu tenho alguns detalhamentos que eu fiz aqui
em 3D mesmo. Todos esses detalhamentos eu também tenho referências deles em 2D. Vou mostrar também um pouco mais para frente, tá? Deixa eu só observar aqui, ó, a distância dos suportes, todos eles já têm aqui o detalhamento. O isométrico que eu tenho aqui, por exemplo, estou numa vista 3D, como ela está travada, né? Eu tenho aqui bloqueado, eu posso vir aqui agora, ó, em anotar, simplesmente vir aqui em identificar a minha tubulação, eu posso identificar pelo comprimento e posso também identificar aqui o diâmetro. Vou identificar novamente pelo diâmetro, dá um OK, e ele já vai fazer aqui para mim as conexões, mudar aqui para 25, só para a gente ter uma representação, ó. Tenho lá, então aqui já identificado todos os tubos que eu usei um tubo de 65, que é o tubo mínimo, né, para a parte de hidrante aqui. Então todos os tubos meus serão lembrados, né, não tenho aquele problema que poderia ocorrer no AutoCAD. Eu teria que identificar parte de tubos por tubos, né? Inclusive, né, foi identificado todos os tubos que eu tenho aqui de demonstração. Vou selecionar aqui essas famílias que eu tenho aqui, selecionar na vista aqui e deletar. Basicamente é isso. A gente tem aqui uma representação também, né, que eu esqueci de mostrar aqui, ó, no 3D, da minha malha. Aqui, aonde eu vou encontrar qual que é o tipo de sprinkler que eu estou usando. Eu tenho uma família aqui, olha só, eu posso identificar a temperatura dela pela cor, tá? Cada tipo de sprinklers, né, que eu vou ter aqui representado, ó, eu tenho o grau, né, aqui, e cada, por exemplo, se eu mudar aqui para 93, a ampola, né, que eu tenho aqui descrita também fará uma alteração. Por quê? Porque a ampola com esta temperatura representada por esse líquido, né, que eu tenho aqui dentro da ampola, ele vai fazer então essa modificação para mim com relação aos outros, né, que eu tenho aqui, tá? Então, a malha será construída desta forma e cada uma dessas famílias que eu também vou colocando aqui, como por exemplo, a família aqui que corresponde ao suporte, também está sendo quantificado, os parafusos do suporte, tudo isso vai sendo quantificado para mim de forma automática, né? Então, eu elimino também a questão do problema com relação, será que eu coloquei exatamente a quantidade de material que eu usei no meu projeto? Então, por exemplo, aqui eu tenho um hidrante de recalque, né? Está descrito aqui. Então, tudo isso aqui já está sendo quantificado. Eu vou mostrar para você aqui a parte do detalhamento 2D que eu tenho aqui, de acordo com a ABNT. Por exemplo, eu tenho as tabelas de componentes, temos tabelas de tipos, onde desenvolve ali, né, essa tabela é para identificação do tipo da edificação com relação à quantidade de reserva técnica de incêndio. Nós vamos ter aqui qual que é o tipo de sistema que eu estou trabalhando, né? Se é hidrante 1, 2, 3 ou mangotinho, né? Isso aqui de acordo com a BNT, NBR, das NBRs, né? Anotações, quais são os tipos de tubulações que eu estou utilizando, tabelas com diâmetros, né, e distância máxima com relação aos espaçamentos. Vou ter aqui bombas, uma representação da vista detalhada aqui do painel de bombas, né, onde a gente faz a ligação. A parte de hidrantes, onde eu tenho aqui a representação do que tem dentro do detalhe dos hidrantes. Eu tenho aqui detalhamentos da parte do hidrante de recalque. Aqui eu também tenho o hidrante de recalque de parede, né, onde envolve aqui a caixa, o abrigo, né, a alvenaria. Tabelas de dimensionamentos, né, onde eu tenho aqui quais são os dimensionamentos da caixa que eu estou utilizando. Detalhamentos da parte de sprinklers, né, onde eu tenho aqui detalhamentos com relação à laje e à rede de sprinkler. Detalhamentos aqui do suporte, onde a gente tem aqui os sprinklers montante e sprinklers pendentes, onde eu tenho aqui a canopla de acabamento, né? Então tudo isso é uma forma mais fácil da gente fazer representações aqui dentro do Revit, tá? Onde eu posso, por exemplo, olha só,
eu tenho aqui um detalhamento, por exemplo, dos sprinklers aqui, ó. Vou colocar o que está pendente. Por exemplo, esse detalhe que eu tenho aqui. O nome dele é esse daqui, né? Então eu venho aqui na planta, olha só. Vou falar que para verificar esse detalhe, eu posso simplesmente vir aqui, fazer uma anotação, tá? À vista, chamada de detalhe. E a gente pode pedir uma referência. Vou pedir uma referência ali dos sprinklers, né? Esse daqui. E vou colocar a representação dele aqui. Então, olha só. Ele me deu aqui a indicação que ele está na folha 4, tá? Ele está na folha 4, que é essa folha que eu tenho aqui. Deixa eu ver se está dando para ver, né? Visualizar aí. E, ó, eu tenho a folha 4 que eu tenho aqui. Se eu mudar o número da folha, renomear aqui para folha 02, é lá que acontece, ó, 02, tá? Ele está dentro daquela folha lá na prancha. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ele abre para mim o detalhamento, tá? Só dar 2 cliques aqui onde tem azul, é um link criado. E aqui na folha 2, ele está no detalhe 3, que ele indicou ali para mim, ó, detalhe 3, folha 2. Onde que eu vi que está detalhe 3? Está descrito aqui para mim, é esse aqui, ó, detalhe 3, folha 2, tá? Então, ele já mostra para mim os detalhamentos. Isso aqui é uma forma de linkar, que é muito mais prática, né, da gente fazer esses links. Voltando aqui, eu tenho os sprinklers com um tubo prolongado, né? Então, esse tubo prolongado que eu tenho aqui, que faz a conexão. E tem vários detalhamentos aqui, então, prontos, tá? Tem detalhamentos do suporte, onde a gente já pode colocar ali o suporte, né? As distâncias entre eles. E renderizações, que eu deixei aqui só algumas mesmo, para que a gente possa estar trabalhando cada projeto separadamente, tá? Então, lá na folha, eu vou mostrar para você agora, depois de tudo isso pronto, depois que o nosso modelo 3D ele ficou pronto, deixa eu entrar aqui na vista 3D, depois que todos esses materiais foram criados, né, todos esses... inclusive esqueci de te mostrar, né, a bomba que eu tenho aqui a diesel que eu desenvolvi, tá? É um modelo pequeno de bomba diesel, em alguns lugares precisa, por não ter energia, né? Então a gente acaba utilizando ela. Também desenvolvi também aqui uma bomba, né? Uma bomba, uma segunda bomba, né? Aqui eu tenho um painel, tá? O painel da bomba, para a gente estar representando nos nossos projetos. Tenho aqui também um cavalete hidráulico, né? Para a gente poder fazer a ligação das bombas com pressostatos e manômetros, né? Então tudo isso que eu tenho aqui, o reservatório, eu vou estar quantificando isso, né? Eu vou entrar aqui na tabela, na folha. E aí aqui entra a questão do próximo trabalho, né, que a gente tem, que eu não preciso mais desenvolver. Todas aquelas famílias, inclusive das sinalizações aqui dos equipamentos, já estão sendo quantificadas para mim, tá? Tudo automaticamente feito. Olha só, eu tenho ali um abrigo para hidrante de recalque, que está aqui, 40 por 40. Eu tenho o peso que eu coloquei em cada uma das famílias. Tem famílias que eu já coloquei o peso, outras não, né? Porque depende aí, por exemplo, da distância onde você vai estar entregando. Talvez você precise considerar o peso da família para transporte, né? Então, eu já coloquei aqui, ó, que cada acoplamento de 32 aço carbono, sistema ranhurado Grooved, 32 milímetros, tem 0,61 quilos. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui apenas uma família, eu tenho esse peso aqui, né? Se eu tiver mais, ele vai considerar mais peso. Então, aproveitando que essa família só tem uma de 32, vou entrar aqui rapidamente na planta e vou fazer aqui, ó, sistema hidráulico. Vou escolher o tubo de aço ranhurado que eu tenho aqui e vou colocar aqui o tamanho dele, vai ser de 32, certo? Então, cada acoplamento que eu fizer tem que me dar uma tubulação. Então, olha só, eu fiz uma curva aqui, né? Deixa eu aumentar o detalhe para a gente poder observar melhor. SD, para colocar colorido. Olha lá, eu tenho mais 2 acoplamentos aqui, né? Se eu fizer aqui um SL e cortar, eu tenho mais um acoplamento aqui. Vou entrar aqui na folha e olha o que vai ocorrer, né?
Olha só, eu tenho 4 agora. Por quê? Coloquei mais 3 acoplamentos ali de tubos que eu desenvolvi aqui nessa parte, tá? Olha só, 2,44 quilos, tá? Então ele já fez a somatória aqui para mim. E tudo isso vai ocorrer para todas as famílias que eu tenho desenvolvidas aqui dentro do projeto, tá? Os parafusos já estão sendo quantificados, os cotovelos, as cruzetas, os esguichos, esguicho regulável, né? Esguicho para mangotinho, extremidade, flange, bolsa, ferro, flanges. Então é um template que está muito bem desenvolvido, né, para fazer essa parte de execução, inclusive aqui os tipos de sprinklers que a gente está sendo utilizados, tipo de suporte. Se eu quero, né, por exemplo, ali, ó, colocar uma canopla, por exemplo, aqui no sprinkler, eu posso simplesmente vir aqui, ó, esse sprinkler que eu tenho aqui e colocar a canopla nele, ó. Colocou aqui, canopla de acabamento, né, do sprinkler que eu tenho, ó. Então, ele vai ficar desta forma aqui com a canopla. Então, quando eu adiciono ali a canopla, ele será quantificado aqui para mim, tá? É nessa tabela que eu tenho aqui. E a válvula também lá, tá? Com ferro fundido, que é da parte do urbano. Então, todo esse material que eu tenho aqui, ele acompanha justamente tabelas e detalhamentos, que vai fazer com que a gente ganhe mais tempo, né? Nós temos aqui incluso algumas tabelas de materiais, né? Legendas são poucas, porque basicamente o que a gente está trabalhando é com detalhamentos 2D, e também famílias de anotações, né? Para a gente fazer aí a documentação de todo esse projeto. Bom, e além do mais, né? Como a gente está trabalhando com a metodologia BIM, todas essas informações podem ser verificadas em outros softwares. E uma das coisas que eu acho assim mais interessante para nós aqui é que eu configurei todos esses materiais do zero. E olha só o que a gente pode fazer aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Vou selecionar BX. Sei que o vídeo está ficando um pouco mais longo do que eu gostaria, tá? Para poder apresentar para você. Mas acredito que para que você consiga entender melhor todo esse processo que eu estou trabalhando, a gente vai precisar fazer aí um vídeo um pouco maior, né, para esclarecer esses detalhamentos que eu estou fazendo, tá? É... Todas essas famílias aqui, eu já preparei elas para fazer uma boa representação gráfica, além, né, da questão de gráfica, também questões de render, tá? Então, por isso que eu estou preparando aqui para a gente fazer, então, uma melhor representação gráfica aqui, tá? Deixa eu abrir aqui a tela. Vou diminuir um pouco mais aqui para a gente ter muito tempo. Cortar aqui, né? Essa parte aqui. E, né, como a gente já sabe, o próprio Revit tem ferramentas que nos auxilia para a gente fazer representações, tá? Vou abrir aqui a parte do render, RR, aqui eu tenho aqui, posso trabalhar com a região, que é mais fácil de se trabalhar. Vou fazer aqui uma região aqui, 3.000 pixels, acho que é muito, tá? A gente vai ver aqui com impressão e vamos rodar aqui essa representação, né? Já que a gente tem uma dificuldade aqui no sistema CAD, a questão de representação dos nossos modelos, como será que ficaria uma representação como essa, aqui ó, das válvulas, né? VGAs, aqui dentro do Revit, além dessa visualização que nós já temos aqui muito bem claras, né? Bem especificadas aqui, das famílias e conexões, a gente ainda pode fazer isso aqui, ó. Vou renderizar, né? Deixa eu verificar aqui as especificações, ó. Entro aqui, vou colocar material avançado, renderização até satisfeito, só para a gente ter aqui e poder parar. Vou renderizar aqui. O tamanho de saída está muito grande, né? Deixa eu reduzir aqui um pouco a saída, tá? E pouco. Uhum. Ah, tá, porque eu também estou trabalhando com muito alto aqui, ó. Vou diminuir um pouco aqui.
pista, tá? DPI aqui tá? Tá 25 aqui. Isto. Só para a gente fazer uma renderização e eu mostrar a questão dos materiais, tá? As minhas famílias, eu preparei cada material para que ela pudesse fazer uma renderização aí um pouco mais realista, né? Para a gente poder entregar um trabalho mais elaborado da parte de incêndio. Por quê? Porque eu vejo muita representação da parte da arquitetura e pouca representação da parte de engenharia, né? A gente temos aí já há um bom tempo no mercado maquetes eletrônicas, né? Envolvendo a parte de arquitetura, e eu gostaria de trazer também a visualização das maquetes de arquitetura para dentro aqui dos processos de engenharia, né? Que vai garantir para a gente uma melhor qualidade, né, gráfica com relação ao que a gente está entregando. Então, a gente pode apresentar para os nossos clientes algo que é mais palpável do dia a dia de trabalho deles. É algo que vai trazer um ganho de representatividade, né? Um ganho para que ele também possa compreender o que ele está comprando, o que ele está adquirindo. Afinal, é esse material, né? Os projetos é o que a gente entrega, o que a gente vende, né? O que a gente tem à disposição, né? Para poder estar trabalhando, que é a forma final, né? Dos nossos serviços. Tá? Então, fiz aqui uma renderização bem básica, tá? Do projeto, só para a gente poder finalizar então o resultado aqui. Essa representação aqui do projeto já ficaria aí bem mais visível, né? Onde a gente pode estar trabalhando a renderização de todo o projeto, tá? Bom, se você está vendo esse vídeo, o meu material está disponível por enquanto, né? Vai ser acesso limitado, tá? Esse é um material exclusivo para a parte de hidráulica de incêndio. É um material exclusivo e está com ofertas limitadas, tá? Eu vou controlar a quantidade de pessoas que vão acessar as aulas, tá? Então, se você está vendo esse vídeo, não perca a oportunidade de fazer parte desta nova revolução e apresentar para os seus clientes também uma nova solução em projetos de incêndio da parte de hidrantes e sprinklers. Bom, vou deixar o meu contato em algum local por aqui, talvez na descrição. Você pode encontrar o material diretamente no meu site também ou pelo meu e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá joia? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado até o presente momento e nos vemos num próximo vídeo. Até mais!